Que horas são, Prata? Deixa eu olhar aqui no nosso reloginho, 6 horas 39 minutos. Infelizmente, vamos ter que falar de violência nas escolas. Uma menina de 8 anos agrediu o coleguinha de 11 com uma caneta em uma escola municipal de Salvador ontem durante uma briga. Segundo a Secretaria de Educação, as duas crianças se desentenderam depois que o menino pegou o material escolar da menina. Ele sofreu ferimentos leves. Veja a reportagem. O caso de agressão aconteceu no turno da manhã nesta escola municipal no Alto do Cabrito. Muitos pais ficaram assustados. Eu fico com medo porque para mim trazer, eu tenho que sair do trabalho para trazer. Tenho que sair do trabalho mais cedo para vir buscar. Então fica perigoso, né? Segundo informações da Polícia Militar, durante uma briga, uma menina de apenas 8 anos enfiou uma caneta no peito esquerdo do colega de 11 anos. O garoto foi levado para o hospital do subúrbio e por pouco não teve o coração atingido. Nós tentamos falar com a diretora da escola, mas ela informou que não tinha autorização para dar entrevista. Depois de prestado atendimento médico, o menino recebeu alta. Em casa, ele falou sobre a briga com a colega. Ela xingando a minha mãe, então eu dei uma tapa no braço dela e quando ela veio para mim enfiar a caneta, eu peguei, arrumei a mochila e ela enfiou a caneta no meu peito. Você foi para o hospital já com a caneta aí ainda? Já com a caneta aqui ainda. Ele também não é nada fácil na escola, por isso também, daí a gente foi enviado para o Conselho Tutelar, eu e o pai da menina também. Chegou lá, esclareceu tudinho, as duas diretoras e a professora deles. Ele lá, conversou tudinho que tinha de conversar e pronto. Segundo o coronel responsável pelas equipes da ronda escolar, os policiais militares apenas prestaram socorro. Ele explicou que, por se tratar de crianças menores de 12 anos, a situação será apurada pelo Conselho Tutelar do bairro e que os pais podem ser responsabilizados. Se não se tomar as medidas corretas, claro, o judiciário está aí para isso, a responsabilidade dos pais é grande, o Código Civil prevê, o Estatuto da Criança e Adolescente também prevê a responsabilidade dos pais em acompanhar, não apenas em deixar no mundo, mas acompanhar e participar, se envolver, podem ser responsabilizados. E as escolas, por sua vez, também têm que ter punições mais rigorosas, sabe? Eu vi um projeto lá de São Paulo, do Ministério Público Paulista, que está tentando, eles fizeram um projeto para tentar criminalizar essa história do bullying, com pena de 1 a 4 anos de reclusão. Menino que cometer bullying contra outro menino, por exemplo, ficaria passível de medida socioeducativa. Como são tratados todos os menores infratores, sabe? É uma maneira de agir com rigor e, quem sabe, dar fim a esse tipo de coisa. Olha quantos casos. Quinta-feira da semana passada, um estudante de 14 anos esfaqueou outro de 17, aqui no bairro do Rio Vermelho, por causa de um apelido. Uma briga na escola, aí ele foi lá, esfaqueou o colega. O menino, graças a Deus, só teve ferimentos leves. E já era reincidente, o agressor já tinha cometido antes esse tipo de coisa. Na semana passada, a Guarda Municipal de Feira de Santana apreendeu facas, punhais, peixeiras, tudo dentro de mochila de aluno de escola municipal da cidade. Foram apreendidas 34 armas brancas durante essa operação intitulada Paz nas Escolas. Em Eunápolis, a polícia encontrou na mochila de um adolescente de 16 anos uma arma calibre 32. Em Vila de Abrantes, aqui na região metropolitana, a polícia apreendeu crack, revólver sem munição com um estudante também, enfim. Em Salvador já foram registrados casos de armas de verdade, com alunos em escola do IAPI, em escola do Lobato, enfim. Então, se pais e mães ficam se perguntando o que fazer, vamos nos unir para tentar melhorar a segurança nas escolas. É o que precisa? Detector de metais? Segurança particular? Policiais nas instituições de ensino ou mais policiais? Escreva para nós. Escreva assim, danielaprata@tvitapoan.com.br. Trocando ideia, quem sabe a gente não chega a um consenso, né? E não busca uma solução. Agora, com certeza, bastante atenção, viu? Bastante atenção. Chegou em casa, ficou sabendo disso e chegue junto na escola, porque a escola também não pode ser omissa. Ontem, mudando o rumo da prosa, nós mostramos com exclusividade as imagens, logo de manhã cedo, do ferryboat Ivete Sangalo à deriva, na Baía de Todos os Santos. Cheio de gente, de carro, ali, a imagem, 6 horas e 44 minutos, isso foi ontem. Então, o mau serviço prestado pela TWB na travessia Salvador-Itaparica através dos ferries é alvo, já é alvo de 2 ações ajuizadas pelo Ministério Público da Bahia. Eles disseram que estão só aguardando julgamento desde janeiro de 2009, eles já estão com essas ações. Segundo a promotora de justiça responsável, doutora Josiane Suzarte, 24 petições já foram encaminhadas à justiça, pedindo prosseguimento e agilização.
necessária agilidade nessas ações, junto com pedidos à titular da 5ª Promotoria de Justiça do Consumidor, que também anexou notícias veiculadas na imprensa, como essa que você está vendo aí. Essas imagens todas vão para os autos do pessoal da Justiça, sabe? Mostrando os problemas do ferryboat, mostrando o prejuízo que o ferryboat tem causado à população baiana. A última petição enviada foi em 7 de abril agora e os problemas continuam. Esse ferry que você vê na imagem, mostramos ontem com exclusividade, ele à deriva, o Ivete Sangalo é considerado o ferry mais novo da frota. Imagine se não fosse, né? Das 8 embarcações que fazem a travessia, só 2 estão funcionando, o Ana Nery e o Maria Bethânia. Nossa equipe também sobrevoou ontem, depois desse horário aí, isso aí foi de manhã cedo, né? Todo mundo esperando e o ferry parado. Aí, o sobrevoo que a gente fez sobre essa área ontem, onde estão parados os ferries antigos, mostram que eles estão virando sucata. Por isso, tanta demora, os usuários continuam sendo prejudicados. A promotora, a Josiane Suzarte, diz ainda que a TWB fugiu e foge às obrigações assumidas, que presta serviço deficitário, que é desorganizada para vender os bilhetes, que não cumpre os horários disponibilizados, que é desestruturada no embarque, no desembarque de passageiros, que tem ausência de informação, de assistência aos usuários durante a viagem, entre outras tantas coisas. A promotora quer que se agilize o julgamento das ações. A AGERBA, por sua vez, que é o órgão fiscalizador, multou a TWB só no último fim de semana 8 vezes pelo descumprimento de horários. E olhe que só pelo descumprimento de horários, porque se fosse levar em conta os outros problemas, nem sei quantas multas seriam. De janeiro até agora, eles já pagaram 198 mil de multa. A AGERBA diz que vai instaurar na segunda-feira da semana que vem uma auditoria para investigar a TWB, por conta desse funcionamento mais que precário do serviço. A AGERBA já suspendeu até o embarque de ônibus, jamantas, caminhões simples e trucados, micro-ônibus, até 26 de abril. De ontem até 26 de abril, eles não vão poder embarcar. O ferry Ivete Sangalo, que estava à deriva, continua em manutenção. Então, a situação é realmente muito grave. Como é que vai ser a Semana Santa? Como é que vai ser o feriado? Vamos ouvir agora o diretor executivo da AGERBA falando sobre a fiscalização. Quando nós recebemos a notícia que houve mais um acidente, desta vez com Ivete Sangalo, uma das embarcações mais novas, certo? Então, a gente achou que não vinha aqui para provocar um embate com a concessionária, mas sim vir tentar solucionar o problema da melhor maneira possível e viável para que a gente venha a minorar o sofrimento que a população está passando. A gente não entende como uma embarcação nova pode ter tido esse tipo de problema. Tudo leva a crer que é uma falta de manutenção preventiva, apesar da empresa ter sido intimada, notificada para que sempre realizasse as operações dela e ela se encontra com o barco liberado pela Marinha. Então, nós acreditávamos, como estamos ainda acreditando, que foi um problema, mas no nosso sentir, é falta de manutenção preventiva. São ferries antigos, alguns deles, a maioria deles, mas quando eles entraram na licitação há 5 anos atrás, eles sabiam das condições, o Estado tinha obrigações a cumprir. A última obrigação do Estado é a reforma da parte subaquática do terminal de Bom Despacho e a entrega de hélice e de uma propulsão, de um motor de propulsão para o Ipuaçu, que já está parado, nosso ferryboat Ipuaçu. Aí nós cumprimos todas as nossas obrigações e isso, inclusive, está sendo fruto de uma auditoria que está sendo aberta, certo? E se houver necessidade, segunda-feira nós vamos abrir uma sindicância para saber o porquê desse problema, porque nós não conseguimos também, como a população, certo, aceitar isso como uma situação normal. Não, ninguém está aceitando não, doutor, como situação normal. Daqui a pouco tem até uma entrevista ao vivo com um advogado, especialista em defesa do consumidor, para explicar. Será que a gente também pode, quem sofreu prejuízo, pode entrar com alguma ação ou alguma coisa na defesa do consumidor contra a TWB? Daqui a pouco. Agora a gente vai ouvir o Ministério Público. O Ministério Público que é corresponsável, né, sobre as investigações. Vamos ver. Nós estamos com 2 ações tramitando na Justiça desde janeiro de 2009. Uma ação refere-se ao termo de ajustamento, através do qual
a TWB comprometeu-se a inserir uma nova embarcação, que corresponde à Ivete Sangalo, e o governo também a envidar esforços para que uma nova embarcação, outra no caso, fosse também integrada à frota para a prestação do serviço. Esta ação foi localizada no fórum, nós observamos que ela está aguardando a manifestação dos réus, porém a segunda ação, que apresenta um caráter extremamente importante para a população, eis que versa exatamente sobre a segurança, sobre a eficiência do serviço realmente prestado, essa ação não foi localizada e nós já protocolamos 24 petições pedindo o andamento dessas ações. Precisamos, então, que haja, por parte do Poder Judiciário, uma fiscalização nessa vara, para que possamos, de fato, ter um resultado profícuo. O serviço de transporte hidroviário apresenta caráter público. Na realidade, se o poder público ele não faz diretamente, ele permite através de um instituto chamado concessão. Este contrato de concessão em si deve ser fiscalizado também pelo poder público. Por isso, essas ações foram propostas não somente contra a concessionária TWB, mas também contra a Gerba. Porque não é somente a multa que existe para que a Gerba atue. Ela tem também outras sanções administrativas que podem ser aplicadas, como interdição, suspensão do serviço, e nós não podemos assistir atônitos que uma situação dessa calamitosa permaneça. É importante também nós observarmos que, quando o Poder Judiciário não adota também um funcionamento altivo, os órgãos correcionais, como a Corregedoria e o Conselho Nacional da Magistratura, precisam atuar. Razão pela qual o Ministério Público estará encaminhando essa questão também para tais órgãos. Graças a Deus que existe o Ministério Público, né? Que órgão parceiro da sociedade. Doutora, bom trabalho para a senhora. Já a fala do governador Jacques Wagner, o que ele disse, ele já se pronunciou sobre o ferryboat. Antes, vamos ouvir a população, os usuários, os mais prejudicados como sempre. Espera até 4 horas da tarde para pegar um ferry? Não vou pegar não, vou pegar a lanchinha. Até 4 horas da tarde, isso é um absurdo, isso é uma vergonha. E não vou esperar até 4 horas da tarde, eu pago, vou pagar, não tô pedindo. Só vai ter um ferry 4 horas da tarde. 4 horas da tarde, a gente tá esperando. Isso é um absurdo, isso é uma vergonha. Tinha médico marcado, eu saí no de 5 e não deu tempo de chegar aqui, 6 horas, chegou 6h40. Por que? Atrasou? Atrasou, deu efeito e tal. Acabou perdendo o médico? Perdendo o médico. E a TWB diz o quê? Eu quero saber. Vamos ouvir. Nós estamos aí para atender as demandas que o Ministério Público identificar e, na medida da possibilidade, atender essas reivindicações do Ministério Público. Como nós fizemos quando foi feito um termo de ajustamento de conduta, em 2006, que resultou na viabilização da construção da embarcação Ananeri. Isso é importante que seja feito, foi um esforço por parte da TWB, do Estado, com um esforço também no Ministério Público. Então é sempre importante que o Ministério Público esteja presente, nós reputamos como salutar e entendemos que o Ministério Público, assim como o Governo do Estado, através da Secretaria de Infraestrutura, através da Gerba, tem muito a contribuir para que a gente possa juntos prestar um serviço melhor para a população. Nós temos no sistema apenas 2 ferries considerados novos. Os demais ferries todos têm entre 30 e 40 anos de vida e a dificuldade para a manutenção desse tipo de equipamento em operação é muito grande, mas nós estamos empenhados para isso.